Glórias a Deus. Mais uma vez, nessa tarde maravilhosa, estamos aqui nesse momento que o Senhor tem nos proporcionado, e nós estamos aqui, glórias a Deus, meditando na Palavra de Deus. São 16 horas e 30 minutos, mais uma vez nesse canal, tudo se fez novo. Glórias a Deus, estamos aqui mais uma vez nessa tarde maravilhosa, podemos assim já observar em nossa volta e contemplar esta grandeza, esta maravilha, né? Esta natureza que o Senhor tem assim proporcionado para cada um de nós. Meus ouvintes, meus irmãos, minhas irmãs que estão ligados nesse canal, tudo se fez novo. Eu creio que nessa tarde o Senhor vai nos usar para transmitir uma mensagem aos nossos corações, né? Para que você, meu ouvinte, meu irmão, minha irmã que está ligado nesse canal, possa compreender e assim ser transformado. Assim, nós vamos começar fazendo a nossa leitura aqui em Mateus, capítulo 13, do primeiro versículo, fala sobre a parábola do semeador. Glórias a Deus, eu vou estar meditando, lendo a palavra. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Glórias a Deus. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábola, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram, e outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouco, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. A explicação da parábola. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes fala por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem entendem. De sorte que nele se cumpra a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é que foi semeado à beira do caminho. Versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso é esse o que ouve a palavra e recebe, logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Glórias a Deus. Aqui está esta palavra maravilhosa que Deus nos traz para nós, para a nossa meditação, para o nosso estudo. Fala sobre a parábola do semeador. Entendemos que começamos agora
meditar nas Escrituras, começamos a examinar a palavra de Deus aqui em Mateus capítulo 13, e com isso o Senhor vai nos dar entendimento para que na medida que formos estudando esse capítulo, o Senhor vem nos capacitando a compreender a palavra. Glórias a Deus, e por isso que nós estamos aqui, você, meu ouvinte, minha irmã que está ligada nesse canal, tudo se fez novo. Compreendemos que os nossos corações estão abertos para ouvir, entender e compreender de uma maneira clara aquilo que o Senhor Jesus quer transmitir aos nossos corações, amém? Para que haja um novo transformar na nossa vida. Por isso que eu digo que tudo se fez novo, glórias a Deus. Então nós podemos entender que louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aqui Jesus ele conta muitas parábolas maravilhosas. Sabemos que podemos entender que mais ou menos que tenha 44 parábolas de Jesus no Evangelho, de ordem alfabética. Podemos entender. Qual o objetivo? É para ensinar o reino de Deus aos seus discípulos. Glórias a Deus. E da mesma maneira agora que o Senhor está nos ensinando. Ou seja, parábolas, Jesus usava muito lá na terra da Palestina. Sabemos que Jesus andou muito para Jerusalém, Judá, o Jordão e a Galileia. E ali nós podemos entender que ali mesmo na Galileia, ele usa ali muitas vezes o lugar, o ambiente, propício para contar as parábolas, para uma comparação. E ali podemos ver que ali na Galileia, em outras partes ali do terreno, era muito acidentado, eram cortados por estradas com terrenos cheios de pedras não lavrados. Então onde ali crescia vegetação, ervas de sarça e de espinhos. Isso agora Jesus então ele faz uma comparação, faz uma parábola para que os discípulos possam entender. Então nada menos, nada mais do que isso, são histórias que usam situações da vida reais para ensinar as grandes verdades, são fatos verdadeiros de sabedoria moral, aleluia, para ensinar as grandes verdades do reino de Deus. Louvado seja o nome santo. E as palavras eram instrumentos especiais de Jesus para o ensino de Jesus. Glórias a Deus. Então, ele usa situações, usa fatos reais, como nós havíamos falando, a ponto de quê? De semelhança, ou seja, uma coisa é diferente que a outra, mas ela influencia, ela é assimiladora de uma forma sobre outra, são associadas, ou seja, aproxima, é uma forma de ensino que uma coisa é colocada da outra, ou seja, uma comparação. E podemos entender que a palavra do grego composta de duas palavras que significa lançar, ao lado e lançar. Então Jesus está lançando a palavra de Deus nos corações dos ouvintes, Por isso que Jesus disse que tenha o bom ouvido para ouvir e bons olhos para enxergar. Glórias a Deus, Então, esse é um fato importante e maravilhoso, que quando ele fala assim, que no versículo 13 ele fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha que maravilhoso, irmão. Eu sei, meu irmão, minha irmã que está agora assistindo esse vídeo, eu sei que o seu coração, seus ouvidos estão atentos, seus olhos estão abertos para compreender a preciosidade da palavra de Deus, para compreender aquilo que está em oculto, e Deus quer nos revelar para cada um de nós nessa tarde maravilhosa. Então, o que a expressão ouvir? A expressão ouvir demonstra o que é a necessidade essencial de um coração capaz, um coração capaz de escutar e aprender, ou seja, que esteja presente, pois é essencial, pois a semente que é a palavra da verdade, do reino, tiver de ser percebida, guardada, escondida, em nosso coração vai se tornar frutífera, glórias a Deus. E corações duros, corações superficiais, que não querem ouvir, não querem ouvir a palavra de Deus, não querem compromisso com as coisas concernentes do Senhor, ou seja, envolvido pelas paixões mundanas, e preocupado por essas coisas da vida cotidiana, preocupado de maneira exagerada pelas coisas terrenas dessa vida, não pode produzir o fruto
o fruto do Espírito Santo, não pode ter não pode compreender as coisas que o Senhor Jesus quer nos ensinar. Então eu acredito que vocês estão ouvindo, estão com os corações preparados para ouvir, irmão. Amém? E não só, Jesus ele coloca um ponto, que não só ele quer que tenha um bom ouvido, né? Um bom ouvido, mas era necessário a fim de que pelos seus ouvidos a palavra de Deus penetrasse no seu coração. Amém? Era um princípio de uma vida, isso é um princípio de uma vida sensível, de uma vida intelectual, né? E Jesus não só queria que os seus discípulos ouvissem, o povo ouvissem os seus ensinamentos, mas que meditado uma vez influenciasse ele para a vida toda, glórias a Deus, influenciasse a vida dele, tomasse parte da vida dele, glórias a Deus, e que eles pudessem colocar em prática isso que eles aprenderam, glórias a Deus. Então fica esse ponto muito maravilhoso. Eu sei que você está compreendendo agora, está com o coração aberto, com os ouvidos atentos e com os olhos do Espírito para compreender aquilo que Deus ele tem para nós. E muitas vezes os discípulos que andavam com o Senhor Jesus, eles não compreendiam o que o Senhor Jesus queria transmitir para eles, né? Muitas vezes os discípulos não conheciam o propósito do Senhor Jesus enquanto ele estava andando sobre a face da terra. Mas glórias a Deus, mas ele estimulava, ele ensinava a provar e fazia com que eles iam estimular, eles faziam com que eles fossem estimulados a provar uma compreensão maior, glórias a Deus. E mesmo assim os discípulos ficavam em dúvida. Agora eu pergunto nessa tarde, irmão, qual é a sua dúvida que você tem no seu coração hoje? Qualquer dúvida que você possa ter hoje em seu coração, e qualquer vazio hoje, você sabe que alguma coisa pode ser mudada dentro do seu coração. Você tem compreensão disso, mas você não sabe o que precisa ser mudado no seu coração. Você sabe que alguma coisa precisa ser mudado, né? Tirar alguma dúvida, e você não compreende. Agora talvez você esteja compreendendo agora na palavra de Deus, glórias a Deus, porque a palavra de Deus ela possa esclarecer, venha esclarecer toda a verdade, para que você tenha compreensão, para que você possa enxergar e para que você possa ter as respostas completas para aquilo que Deus tem na tua vida. Amém, irmão, minha irmã que está ligado nesse vídeo. Então nós podemos entender que este é o mistério ao qual Deus ele quer nos revelar. E qual é o mistério, qual é o grande mistério? Nós fazemos uma pergunta nessa tarde. É o segredo, aquilo que está oculto, glórias a Deus, né? Anteriormente escondido, mas agora é revelado aos discípulos por revelação divina, glórias a Deus. É algo que as pessoas não conseguem compreender, a não ser na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu bom Espírito, ou seja, um segredo conhecido pelos seguidores do Senhor Jesus, e era algo escondido que requer uma revelação especial do Senhor Jesus, glórias a Deus. E qual é um dos grandes mistérios que o Senhor hoje traz para nós, irmão? O grande mistério para nós é o mistério da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso mesmo, uma vez que ele foi revelado, vindo sobre a terra, glórias a Deus, tomando a forma humana, revestido de forma humana, ele veio na terra. Glórias a Deus, para morrer pelos nossos pecados, para nos trazer a salvação. E esse mistério é através do que? Do Senhor Jesus Cristo, né? E nós, você, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, que está ligado, você precisa conhecer o Senhor Jesus, a pessoa do Senhor Jesus, a sua morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus. E toda a terra, todas as pessoas da parte de Deus agora conhecem essa revelação, esse plano de salvação, né, para toda a humanidade, que consiste numa aliança baseada na graça, pois basta você aceitar e não endurecer o seu coração. Amém? Então esta é uma das grandes e maiores revelações da qual nós podemos hoje compreender, ter o privilégio, a oportunidade de compreender qual é a missão do Senhor Jesus que Ele trouxe para cada um de nós. Amém? Muitas pessoas aí, pessoas que têm os seus corações superficiais para as coisas do Senhor, aqueles que não acreditam, que não recebem, são cegos pelo seu próprio engano, né? Não compreende, pelo seu próprio pecado, não compreende e recusa ouvir a palavra de Deus, não dá crédito na palavra de Deus, irmão.
o que resiste não ouvir a palavra de Deus, cujo o coração está endurecido. Acredito, meu irmão, minha irmã, que está ligado nesse canal, tudo se fez novo, que os nossos corações estão sensíveis para ouvir a palavra de Deus. Amém? E é um dos pontos maravilhosos que o Senhor tem dado para nós, né? Eu acredito que os nossos corações, aqui, meu irmão, minha irmã, que está ligado nesse canal, estão com as almas sedenta, assim como a corça anseia por água, assim o nosso espírito anseia pelas coisas do Senhor. E estamos dispostos a escutar, sim, e a compreender. Aleluia. A compreender e receber aquilo que Deus tem para nós, né? Aqueles que, um exemplo grande que nós podemos dar, os fariseus na palavra, os escribas, os fariseus, os saduceus, não é? Eles confrontavam com Jesus, faziam um escândalo com Jesus, né? E não compreendiam aquilo que o Senhor Jesus pode passar para nós. Diz a palavra de Deus, se nós olharmos aqui, se nós não compreendermos a palavra do Senhor, até aquilo que nós temos será tirado, diz o Senhor. Glórias a Deus, irmão. Agora eu pergunto, o que você já perdeu na sua vida? Não é? Quantas cabeçadas você deu na sua vida? Quantas percas você teve, tanto financeira, podemos dizer até assim, bem materiais, até espiritual, por não compreender, não dar ouvido à palavra do Senhor. Amém? Então, aquilo fala que o que tem, ele será tirado. Certamente Jesus, ele faz o quê? Ele apela para a percepção espiritual. Glórias a Deus. Então, por isso que muitas vezes as pessoas não compreendem os seus problemas, o seu sofrimento, não compreendem a verdade, porque não vão em encontro do Senhor Jesus. Muitas vezes agora você fica pensando lá, você que está do outro lado, o seu filho nas drogas, muitas vezes a separação dentro do lar, a briga, né, dentro do lar, muitas vezes podemos dizer assim, quantas adversidades, quantas circunstâncias difíceis nos cercam na nossa vida e nós não compreendemos muitas vezes, né, irmão? Glórias a Deus. Agora, eu quero dizer aqui que olha como é importante nós percebemos o quanto a palavra de Deus é rica em nosso coração e o quanto ela nos dá entendimento e abre nossa visão. Pois aqueles que recebem, que têm o coração sensível, que compreende, escuta a verdade e compreende, escuta e guarda em seu coração o que nós estamos falando aqui nessa tarde, o que acontece? Aumentará a sua capacidade de compreensão e o seu conhecimento, sua sabedoria, e nisso, pois, serão bem-sucedidos em tudo que fizer, em todas as áreas, principalmente espiritualmente, irmão. Pois aqueles que não creem ou que são indiferentes perderão qualquer capacidade de compreensão que já têm, portanto, continuarão na ignorância, irmão. Glórias a Deus. Então, é um ponto importantíssimo que nós estamos aqui, que o Senhor Jesus está nos ensinando. Glórias a Deus. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus será tirado e será entregue a um povo que lhe produz o respectivo fruto. Está lá em Mateus capítulo 1, versículo 43. Ou seja, ao rejeitarem Jesus, eles rejeitaram o reino de Deus, que será dado a um novo povo, os judeus, os gentios, lembra? E que apresentará o Deus o fruto apropriado, irmão. Então nós não podemos perder essa oportunidade de ouvir, guardar em nosso coração a palavra de Deus, que é a semente semeada no nosso coração, esconder, guardar, porquanto ela vai dar o fruto, ela vai dar o crescimento, como nós já vimos aqui, vai dar grande compreensão e vamos ser bem-sucedidos, irmão. Nós já estamos terminando essa primeira parte do estudo O Semeador. Agora, o versículo 13, nós podemos ver, o versículo 13, glórias a Deus, fala de glória a Jesus. Aqui o versículo 13 nós podemos ver que por isso eles falam por parábola, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem e nem entendam, irmão. Olha que versículo, irmão. Por quê? Porque mostra que o que já fecharam os ouvidos à palavra de Deus, à palavra do Senhor, não receberão, glórias a Deus, não receberão o seu reino, não receberão aquilo que Deus tem para nós e dávida, as bênçãos que Ele tem reservado para cada um de nós, principalmente a salvação eterna, irmão. Isso significa que vendo, ouvindo,
ouvindo, consequentemente, não se arrependerão e receberão o perdão e se converterão e sejam curados e salvos. O próprio Senhor Jesus disse nesse versículo, aquele que rejeita o Senhor Jesus, rejeita o reino do Senhor, rejeita a salvação, rejeita as bênçãos que o Senhor tem nas regiões celestiais para cada um de nós, irmão. Porque esse é o intuito do inimigo. O diabo ele veio para cegar o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz da palavra de Deus, a glória de Cristo, a imagem de Deus. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, irmão. Então não podemos dar ouvido a palavras opostas àquilo que o Senhor tem reservado para nós. E os discípulos eram privilegiados não só ver, ouvir coisas reveladas. Glórias a Deus. E hoje nós temos o privilégio de ouvir a palavra de Deus. Sabendo que também, irmão, a palavra de Deus, ela não só, ela acrescenta a fé em nosso coração. Está lá em Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir pela pregação da palavra de Deus. E nós podemos dizer, que fé, irmão? A fé, ela engloba o quê? Ela engloba ouvir, não somente o ouvir, pois o surdo não ouve, mas ela engloba o ver, o dizer, o fazer, ou seja, são conjuntos de todas essas palavras que, por sua vez, produz vida, é a vida de Deus dentro do nosso coração. Glórias a Deus, olha que maravilhoso, irmão. A palavra de Deus, ela produz fé. É quando o verdadeiro crente, ele não só ouve, como você, meu irmão, minha irmã, que está ligado nesse canal, nesse canal, tudo se faz novo. Se nós começarmos a ouvir a palavra de Deus, esconder em nosso coração, absorver aquilo que Deus está transmitindo nessa tarde, que é a palavra do Senhor, que é a semente, e colocada em seu coração, aleluia, e não só ser colocada em seu coração, mas a praticar. Esse é o que? É um dom de Deus que produz a vida, é a vida de Deus dentro do seu coração, irmão. Então, aí tudo se faz novo na tua vida, aleluia, glórias a Deus. Então, irmão, agora eu quero frisar um ponto, que milhares de pessoas dizem ser cristão, mas sofrem os diversos problemas, né? Eu digo milhares, que ouvintes, mas poucos praticantes, glórias a Deus. É isso que o diabo quer, irmão, na sua vida. Isso sem dizer que você dá ouvido à semente do diabo. Qual é a semente do diabo? Diz que a semente de Deus é a palavra de Deus. Agora, a semente do diabo é o joio, irmão. E para que serve o joio? O joio não serve para nada, irmão. Eu estou falando da mesma palavra do diabo, a qual o homem, lá no Éden, a qual ele causou a queda do homem. Glória, que a Eva ouviu, desobedecendo a palavra da serpente, tomando lá em Gênesis podemos ver a queda do homem, a qual o homem, desobedecendo a Deus, ele foi enganado pela própria serpente em forma corpórea, tomando a forma da serpente, e enganou a Eva a duvidar da palavra de Deus. Então ela deu ouvido à semente do diabo, irmão. Você não pode dar ouvido à palavra oposta à tua palavra, a palavra oposta do Senhor Jesus, ao joio, para que nada serve, ela vai sujar o seu coração. Não podemos dar ouvido a palavras opostas, palavras contrárias, palavras negativas, glórias a Deus. E tudo isso, irmão, então, esse é o mesmo princípio que o diabo usou, e o mesmo espírito de semente, que são palavras lançadas pelo diabo ao homem, que quando atentado ou traído, enganado pela sua própria concupiscência, irmão, presta atenção, pelo próprio pecado, e havendo recebido essa luz do pecado, né, vamos dizer, essa semente do pecado, e sendo consumado, gera a morte. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 15, irmão. Nos gera a morte. A palavra do diabo, ela nos gera a morte. Então o princípio do diabo é a má semente e o joio, pois o homem agasalha, absorve a palavra do diabo, nascendo dentro dele uma semente de rebelião, ou tornando filho do diabo, irmão. Olha aqui que palavras. E muitas pessoas aí são facilmente influenciadas por palavras facilmente atentadas, atraídas, arrastadas e enganadas por palavras opostas, contrárias à nossa fé, irmão. Irmã, permitindo que o diabo arranque do nosso coração aquela semente boa que foi lançada, que o Senhor Jesus lançou em nosso coração, e que tinha tudo para desenvolver, dar o fruto. Mas colocando então, arrancando essa semente de Deus e colocando a semente má, ruim, que não serve para nada, o joio e o que o inimigo semeia, irmão. Por isso que nós vamos, talvez em outro estudo, na segunda parte, nós vamos entrar aquela que foi semeado ao caminho. Mas já começamos a dar início, irmão. Esta é que foi semeado o caminho, que quando Jesus fala que as aves do céu foi semeado em caminho, ó,
aqui fala, então, aqui foi semeado no caminho, vem o maligno e arrebata ele que foi semeado no coração. Esse que foi semeado à beira do caminho. O caminho, as aves do céu representa o diabo, o inimigo das nossas almas, irmão. Então ele vem arrancar aquilo do seu coração, né? Então nós vamos aqui encerrar esse versículo aqui. São já quase 17 horas. E nós vamos encerrar esse primeiro estudo dessa parte, o semeador, glórias a Deus. Mas eu quero deixar bem claro, irmão, que que nós devemos o quê? Então, examinar as Escrituras Sagradas por vos cuidar de ter nela a vida eterna, porque ela é testigo de mim. Você vai abrir o seu entendimento, a sua visão, vai nos dar sabedoria, não é? E não só mudança de vida, ela vai nos influenciar a nós mudarmos de vida para uma nova vida, um novo renascer. O Espírito Santo de Deus, ao aplicar esta palavra no nosso coração, irmão. Preste bem atenção nesse ponto para nós encerrarmos. E havendo ouvido a palavra de Deus, compreendendo a palavra de Deus, olhando para a palavra de Deus e agasalhando, absorvendo, então vai crescer algo dentro do nosso coração. Ou seja, é um dom de Deus, é a vida de Deus dentro do nosso coração, irmão. É um ponto importante. Que não devemos ser influenciados por palavras opostas neste mundo, porque o maligno jaz pelo mundo, nos influenciando por todo tipo de palavras opostas, palavra negativa. Muitas vezes ele nos convida para bebermos, muitas convida para usar droga, muitas vezes para prostituir, muitas vezes são palavras que causam desânimo, são palavras negativas, palavras não podemos ouvir, irmão. Não podemos ouvir de forma alguma, mas somente a palavra da vida, que é a semente. Glórias a Deus. E depois nós vamos dar sequência daquela que foi caído à beira do caminho, irmão. Tá bom? Esta passagem que eu transmito agora ao semeador, para vocês todos que estão ouvindo, meu ouvinte, meu irmão, minha irmã, nesse canal, tudo se fez novo. Amém? Então agora nós curvem a sua cabeça e nós vamos encerrar orando. Senhor e bom Pai, querido Pai eterno, mais uma vez, em nome de Teu Filho amado, Senhor e Salvador, Filho da promessa, Pai, nos colocamos nesta tarde maravilhosa, assim, ó Pai, diante da Tua palavra, Pai. Compreendemos, ó Pai, que aqui nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Nossos corações estão abertos, sensíveis, o nosso espírito, Pai. Queremos ter percepção do Espírito Santo trabalhando em nossas vidas, Senhor. Venha com o Teu poder e a Tua glória sobre todos nós, sobre todos aqueles que estão ouvindo, Pai, esse canal. Tudo se fez novo, Pai. Que venha penetrar em nossa mente, Pai. Porque o Teu Espírito Santo reparte particularmente a cada um como lhe convém pelo Teu Espírito, Pai. E penetra na profundidade de Deus para repartir a cada um de nós como convém, Pai. Venha, Senhor, fazer com que essas palavras venham cair no nosso coração, que possamos absorver, que possamos adquirir, guardar, esconder em nosso coração para não pecar contra Ti, para que haja uma grande transformação, um crescimento no nosso interior, Pai. Bendito é Teu nome, para que o inimigo não venha nos enganar com palavras influenciadoras, palavras opostas, palavras que nos levam para a morte, como diz Tiago, Pai. Mas venha nos dar a vida, venha nos dar uma grande compreensão, Pai, das Tuas Escrituras sagrada, Pai, porque nós temos a necessidade de ouvir, ó Pai, nós temos a necessidade de que algo venha transformar a nossa vida, Pai. Transforma pelo Teu bom Espírito Santo a cada ouvinte, a cada irmão que está ligado, ó Pai, nesse canal, Senhor. Visita a alma de cada um deles, ó Pai. O Senhor sabe a necessidade de cada um deles. Entra ali, ó Pai, e opera, Senhor, em cada coração, ó Pai Santo, e coloca o nosso coração a cada dia de expandir o reino de Deus, de expandir aquilo que o Senhor nos ensinou, as boas novas, alcançando almas para o nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, o nosso Salvador, e demonstrando o amor e o poder de Deus, ó Pai, a cada alma, Pai, através daquilo que nós ensinamos, ó Pai. Ó Senhor, e nós agradecemos nessa tarde maravilhosa, Pai, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Assim guarde os Teus filhos, ó Pai, em o nome de Jesus. Assim agradecemos em nome do Teu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus. Amém. Obrigado a todos os ouvintes nessa tarde maravilhosa e agradeço ricamente por essa oportunidade de estarmos aqui transmitindo a palavra. Amém. Deus abençoe. Amém.